Boa noite. Todos bem? Vamos para mais uma palestra doutrinária. Bem-vindo a todos. Conceição, Cíntia, Getúlio, bem-vindos. Vamos aguardar a Lindenberg aqui, vamos convidá-lo. Berg está aparecendo aqui que, para mim, que não permite enviar o convite. Veja se apareceu para você para compartilhar a tela comigo. Se não apareceu a opção, Berger, você sai da live e entra novamente para ver se habilita para eu enviar o convite. Boa noite a todos. Deixa eu ver se melhora essa luz. Agora vou conseguir compartilhar com o Berger. Oi, Berger. Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Melhor agora, né? Com a sua presença. Estamos aqui para prestigiar mais um trabalho do Lar de Maria. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez, mais uma presença na nossa palestra doutrinária, nossa terceira palestra. Iniciamos com Rafael Lavarini, tivemos o Rodrigo Salles, a Sônia Damasceno, agora já indo para a quarta, né, com Lindenberg Menezes, trabalhador, né, dos dirigentes lá de Maria, que hoje vai estar aqui abordando um tema super importante, que é a importância na educação do Evangelho para as crianças. Não é? Lembrando que crianças, realmente pela idade, e todos nós, né, que vale para todos nós, eternas crianças no aprendizado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Para aproveitarmos sempre o tempo, os 5 minutos primeiros nós fazemos a prece, a leitura de abertura, passamos a palavra para Berg, e quando faltar 5 minutos, eu aviso o Berg para a gente fazer as considerações finais e ele volta para fazer a prece final. Então, nossa leitura de abertura hoje é do livro Instrumentos do Tempo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura diz: o Divino Mestre, através de instrutores numerosos, fornece lições teóricas nos templos das variadas confissões religiosas, mas possibilita ensinamentos práticos cada dia para engrandecimento da alma na esfera da luta comum. Cada circunstância da vida é recurso para o crescimento espiritual e cada criatura é página aberta ao exercício cotidiano. Olha que maravilha, né? Que a espiritualidade nos demonstra, falando que todas as religiões são portas para o aprendizado, são oportunidades para o crescimento na escala espiritual do amadurecimento do espírito. Então, ou seja, por isso que a doutrina espírita nos conduz sempre à posição mais digna, que é o respeito a todos, não é? Respeito à fase, ao momento da vida daquela pessoa. Se eu tenho algo a acrescentar, que seja o bem. Se eu não tenho, que eu consiga me calar, me silenciar e ser solidário. Não é? Essa é a mensagem de hoje. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos, dizendo: Pai amado, Maria Santíssima, espiritualidade amiga. Estamos aqui mais uma vez, pedindo a tua ajuda, Pai, o teu consentimento para a realização de mais esse trabalho junto ao nosso irmão querido Lindenberg. Que ele possa conduzir os trabalhos hoje da noite com toda a sensibilidade e amor que ele tem em seu coração. Que ele seja intuído por todos os benfeitores do Lar de Maria. Sendo assim, Pai, agradecidos estamos mais uma vez por mais um trabalho. Que assim seja. Berger, satisfação, são todos seus. Quando faltar 5 minutos, eu falo aqui. Avisa, né? Tá bom, Bruno. Obrigado. É uma satisfação minha, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sabendo que
do outro lado tem vários amigos, irmãos nossos, não só do Lar de Maria, mas de outras instituições, de outras cidades, e outros vão ver depois esse vídeo gravado, responsabilidade grande da gente, né? Está nessa fase de estudo, aprendizado ainda, mas podendo compartilhar algum conhecimento, trocar algumas ideias. Então, é o tema de hoje, né, que fala sobre educação do Evangelho, a importância da educação do Evangelho para as crianças. Ele é de uma profundidade muito grande, mas antes eu gostaria de citar que, dentre as correntes filosóficas que nós temos no mundo, né, algumas se destacam, entre elas a materialista e a espiritualista, né, então, que se contrapõem, inclusive, né. Por que eu vou citar elas? É para poder explicar onde vai chegar a pedagogia do Evangelho, né? Como é que Jesus construiu toda a sua pedagogia para levar esse ensinamento tão profundo que ainda hoje sobrevive. É isso? Então, a pedagogia materialista, né, ela restringe o homem a um ser exclusivamente material, sem perspectiva de futuro, né? Ela não despreza o homem, mas ela enxerga ele de uma forma mais limitada e explora apenas as suas potencialidades, né? O que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de produzir de bens e serviços, não é isso? E restringe ele ao ser e às suas emoções. A ciência tem contribuído bastante, né? E é pela ciência que nós vamos evoluir. E a ciência também tem deixado de ser materialista, né? Ou seja, o conceito de ciência materialista é um conceito arcaico, mas nós temos hoje muitos cientistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, trabalhando essas questões espiritualistas, né? Estamos num processo muito importante do desenvolvimento. Então, mas a lei materialista ela é muito restrita. Quando nós vamos para o lado espiritualista, né, nós temos duas divisões que vai apenas destacar. Uma são as religiões, onde as religiões elas acreditam na existência de um Deus, mas muitas delas criaram um Deus à semelhança do homem, um Deus vingativo, um Deus ciumento, né? Um Deus que se zanga, que toma decisão, que muda de ideia, que castiga. E dentro dessa perspectiva pedagógica, nós temos aí algumas dificuldades no aprendizado quando a gente traz essa imposição ou educar pelo medo. Contrapondo essa visão espiritualista das religiões, nós temos o espiritismo ou outros espiritualismos que têm a mesma semelhança com a doutrina espírita. Mas como o nosso foco aqui é o espiritismo, nós vamos falar exclusivamente do espiritismo, respeitando, lógico, todas as correntes religiosas e tem se esforçado bastante para levar o ensinamento de Jesus, mas dentro da perspectiva espírita, nós podemos dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, reviver os ensinamentos de Jesus, trazer à tona questões que foram deixadas de lado pelo curso natural da história, né? Foram deixadas de lado, foram escondidas, engavetadas, e a doutrina espírita ela abre esse leque novamente. Essa é o grande diferencial de Allan Kardec, foi ter enfrentado esse preconceito daquela época para poder trazer à tona isso. E ele não foi escolhido à toa, ele não reencarnou à toa como pedagogo, como discípulo de Pestalozzi, né? Porque o espiritismo ele tem como uma das suas vertentes principais a educação, né? A educação que vai desde o princípio moral ao princípio de estabelecer regras, limites para você viver bem, né? Então, vamos tentar trabalhar um pouco esses temas, né? A gente entende que dentro dessa visão, a pedagogia do espiritismo, ela nos leva a ver, nos identificar como um ser imortal, isso é fundamental nessa perspectiva, nos identificar como irmãos uns dos outros, em uma perspectiva que já, por si só, já é suficiente para eu pensar duas vezes antes de querer prejudicar ou destruir um irmão meu, né? Então essa perspectiva já é suficiente para isso. E que nós estamos todos inseridos em leis naturais. Então, a doutrina dos espíritos ela vem não impor, ela vem expor, explicar essas leis, explicar as consequências e as causas que podem nos levar a determinadas circunstâncias, né? Trazendo a lei de causa e efeito de uma forma bem tranquila, até trazendo a ciência para explicar um pouco melhor isso. E sem deixar de lado a questão do livre-arbítrio, que é tão importante no processo evolutivo. É você tomar suas decisões, você assumir a sua responsabilidade pela sua existência. Ou seja,
A gente vê aí no processo pedagógico da doutrina um empoderamento, uma capacitação, onde a gente começa a perceber que, poxa, muita coisa que a gente reclamava, muita coisa que a gente dizia que era sorte, ou que a gente dizia que não dava para fazer, a gente começa a perceber que nós somos os únicos, né, responsáveis por esse processo, né? E nisso a doutrina espírita ela é libertadora, porque ela traz o ensinamento de Jesus nessa visão do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Chico Xavier uma vez afirmou que o mundo só terá uma religião e ela se chamará fraternidade, né? Ou seja, ele é belíssimo, então, talvez tenha sido uma das coisas que mais me atraiu para a doutrina espírita, na época que eu conheci, foi essa ausência de um partidarismo, né? O que mais me afastava, às vezes, das religiões é essa coisa que o meu está certo, o outro está errado, você precisa estar aqui e não precisa estar ali. O Espiritismo quebra isso a dizer o seguinte, olha, nós somos uma doutrina, é verdade, mas nós construímos o edifício das leis de Deus, trazido pela universalidade dos Espíritos, ou seja, não foi um Espírito, dois, foi muitos, e também, através de muitos médios, foi construída essa universalidade, onde não se concentra numa única pessoa, né? Tentaram entregar tudo para Allan Kardec, ele mesmo, de forma genial, não assume isso, ele assume a responsabilidade, mas não assume o papel do protagonismo da construção da doutrina, e sim o protagonismo de organizar aquelas ideias que realmente são ideias inovadoras para aquela época, e que, a partir desses conceitos, a gente pode construir um mundo melhor. Então, sobre essa visão, né, desse entendimento, essa introdução, que eu entendo ser importante, né, para que a gente possa trabalhar os aspectos, no Livro dos Espíritos, quando a gente fala da criança, vamos falar um pouco da criança especificamente, criança mesmo, infância, depois a gente trata da criança adulta que somos nós, né, que damos mais trabalho do que as pequenininhas, né, muitas vezes, na verdade. Falando sobre as crianças, nós temos um capítulo lá no Livro dos Espíritos que trata desse assunto, né, em que ele afirma que no período da infância, os nossos órgãos eles são imperfeitos, são limitados, né? E por essa limitação, a faculdade do espírito, que é a inteligência, a intuição, ela fica também, de certa forma, limitada. E aí se pergunta por que existe essa limitação, né, desses órgãos, e por que Deus construiu dessa forma. Então, isso foi uma necessidade, responde lá o Livro dos Espíritos, principalmente na questão 383, que eu vou trazer lá na íntegra, mas a anterior diz que é uma condição, é uma necessidade da providência divina para algumas finalidades, né? Entre essas finalidades, duas se destacam. É um tempo de repouso do espírito, né? Ou seja, o espírito que não para nunca, está lá no mundo espiritual, nas suas atividades, e ele vai, num processo de reencarnação, passar por um processo de perturbação, que nós sabemos, estudando o Livro dos Médiuns, que tanto na desencarnação como na reencarnação, existe um período transitório, né, de perturbação. Então, quando o espírito reencarna, ele entra nessa condição de perturbação e está ainda mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Então, essa limitação também tem uma sabedoria divina profunda. Qual é? De deixar a criança acessível a novas informações, acessível a aprendizados. Aí, eu vou ler aqui a questão 383 para que não se perca nenhum item da importância dela. Ele pergunta assim, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? A resposta, o espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. E aí eles fazendo a responsabilidade aí dos educadores, sejam pais, mães, ou quem está assumindo a responsabilidade pelaquela criança. Então a gente vê a importância no processo de educação, o evangelho principalmente, nós, educadores, precisamos assumir essa responsabilidade de levar o melhor para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? Então, a importância de um trabalho de evangelização que ocorre nas instituições religiosas, sejam elas de qual religião for, mas especificamente na doutrina espírita, onde a gente tenta levar as crianças carentes, principalmente de regiões
de difícil acesso, de difícil educação, onde a maioria delas, infelizmente, seus pais estão envolvidos em situações difíceis, né? Desde presos, desde assassinados, e mães também numa condição bem difícil também, desde a prostituição, outra condição de abandono. Então, essas crianças desestruturadas cognitivamente, desestruturadas emocionalmente, encontram numa instituição como o Lar de Maria, como Bezerra de Menezes, como tantas outras, encontram um acolhimento desses evangelizadores, né, que vão levar para eles um lenitivo. Então, nessas instituições, o processo da evangelização que pega crianças em fragilidade, ele é muito mais importante ainda, né, e a responsabilidade do evangelizador é muito maior, porque ele está cuidando de um filho que, entre aspas, não é dele, né, a gente sabe que é, mas que está numa condição bem diferenciada. E aí entra um princípio muito importante, né? No processo de educação, nós envolvemos dois fatores importantes, que é a sabedoria e o amor. São dois fatores determinantes. E Chico Xavier falou que dentro desses componentes você dosava 80% de amor e 20% de sabedoria, né? Se Chico Xavier falou, quem somos nós para discordar dele, né? E a gente percebe que tem tudo a ver, né? Porque às vezes o conhecimento que é absorvido por essas crianças está muito ligado aos sentimentos, está muito ligado ao acolhimento, à proteção, né? Quando um pai ele deixa o filho fazer tudo o que ele quer, deixa o filho brincar na hora que ele quer e não impõe no processo educativo os limites necessários, para aquela criança ela entra em pânico, porque se o pai não o protege, quem irá proteger? Né? Aparentemente a criança gosta dessa liberdade, mas interiormente o espírito imortal que ali está encarnado começa a passar por um processo difícil de desconstrução, porque não encontrou nos pais a proteção, o cuidar que eles precisam. Né? É muito importante nós, mesmo que não sejamos educadores, mas ao sermos pais, precisamos compreender isso, né? Conversar com alguém que tem mais conhecimento, psicólogos, pedagogos, para nos ler livros que trazem esse conhecimento, para que a gente não perca de vista a importância da orientação, não só dentro da questão evangélica, né? Mas também dentro da questão dos limites que vão construir esse ser humano de bem. Não é isso? Dessa perspectiva. Lá no capítulo 14, né, que é um capítulo muito importante, honrar pai e mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaquei duas passagens aqui, onde eu vou ler uma delas agora, um pedacinho bem curtinho, só para incrementar aqui o nosso bate-papo. Né? Ele diz lá no meio da passagem que a educação que nós demos a essas crianças ajudarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuros. Né? Lembrai-vos que cada pai e cada mãe, Deus perguntará, o que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Olha aí a responsabilidade, né? Ou seja, não é uma questão facultativa, né? É um dever moral dos pais de cuidar dos seus filhos. E isso está confirmado na questão 208 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o dos filhos após seu nascimento? E a resposta, a influência é muito grande. Como vos dissemos, os espíritos devem colaborar para o progresso um dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver os seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, serão culpados se nisso falirem. Então, está muito claro o recado dado aí pela espiritualidade, né, sobre a nossa função de educar os nossos filhos. E às vezes a gente negligencia essa educação, até mesmo deixando de levar ele para a evangelização infantil, né? Achando, não, vou dar liberdade para o meu filho escolher. Ele deve ter a liberdade de escolher quando ele tiver a capacidade de escolher, né? Quando ele estiver na fase que ele tem esse atributo disponível para ele. Enquanto ele não tem, é um papel do pai educar e, lógico, levar ele para ser educado também na instituição, porque são educações diferentes, né? A educação do evangelho que os pais dão em casa é a educação mais importante, né? Que é aquela do dia a dia, que está muito ligada ao quê? Ao exemplo. Né? Educação sem exemplo não é educação. Né? Então, muitas vezes a gente diz alguma coisa para os nossos filhos, mas né, o exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. E quando isso ocorre, o que vai ser absorvido pela criança é o exemplo. Né? Isso é fundamental. O Rossandro Clinge gosta de falar e brincar nas palestras dele que
Que é mentira dizer que o exemplo é importante. Aí todo mundo fica assustado e depois ele corrige. O exemplo não é importante, ele é essencial, né? Ou seja, sem ele não dá para fazer. E a gente vê isso muito na educação, quando nós espíritas, né, frequentando instituições religiosas, indo para o centro, fazendo nossos trabalhos, quando estamos em convívio com a nossa família, damos maus exemplos para nossos filhos. Às vezes forçamos eles a participar do evangelho no lar, mas damos exemplos negativos ainda no caminho da imposição, né? Eu acho que um dos papéis importantes do Espiritismo agora, nessa fase que nós estamos vivendo, Bruno, é justamente quebrar essa imposição. É preciso compreender que é preciso dar as condições. Aí eu estou falando agora das crianças grandinhas também, né? As crianças que estão nas instituições. É preciso que os dirigentes das casas espíritas vejam a responsabilidade que eles têm diante daqueles que estão sob temporariamente a sua guarda, já que ele assumiu esse papel provisório de dirigir a instituição junto com outras pessoas, de que ele não está ali para impor a sua vontade, impor a sua regra, e sim para ajudar na harmonia dos trabalhos, na condução do processo que deve levar a produzir frutos, que é os resultados dos trabalhos sociais, né? Isso é fundamental na educação. Dentro do processo de educação, é muito importante nós entendermos o conceito de educação, né? Às vezes a gente pensa que a educação é só chegar e começar a falar de Jesus para a pessoa, falar, empurrar coisas dentro dela. Não, a educação ela tem como fundamento você identificar, perceber as suas aptidões, as suas tendências, é isso? E as suas características, e dentro dessa identificação você orientar, adequar para que essa criança se desenvolva, ou para que esse adulto se desenvolva melhor. Então, não é chegar e começar a falar, é preciso extrair dela, é preciso conhecer como ela pensa, é conhecer as suas fraquezas, as suas fortalezas, para que a gente possa contribuir. Para fortalecer esse pensamento, eu vou trazer de novo aqui o capítulo 14, onde ele diz assim: desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Olha aí a observação dos espíritos. Todos os males em seu princípio no orgulho e no egoísmo. Espreitai-vos, pois, os menores sinais que revelam o germe desses vícios e esforçai por combatê-los. Então aí fala mais lá do bom jardineiro que arranca os brotos daninhos, ou seja, o papel do pai é o papel de um jardineiro que está cuidando de um jardim, ele precisa ir lá e arrancar aqueles brotozinhos daninhos que vão prejudicar o desenvolvimento da planta, né? Ele vai lá fortalecer a fé da criança, pelo seu exemplo, quando a família passa por uma dificuldade, que a criança vê a reação dos pais diante daquele problema, vê como eles encaram com mais serenidade algo mais sério, essa imagem passada para a criança, que às vezes não vem nem por palavras, ela é muito forte, ela é muito significativa. Ou seja, ele tá ensinando a criança a ser resiliente, a confiar em Deus, né? Isso é muito importante. Principalmente nos períodos que nós vamos viver agora, nos próximos anos e décadas, nós precisamos educar crianças para terem força para suportar as dificuldades. O momento de transição exige isso. Nós estamos passando por um problema desse, né? Nós estamos aí há 7, 8 meses, não sei certeza, vivendo uma pandemia mundial, onde, como estávamos nós, familiarmente falando, como estava a gente diante do Evangelho, como a gente conseguiu responder a essa demanda que, principalmente no começo, né, muita gente ficou desesperada, não sabia o que ia acontecer, medo de mortes em massa, muito mais do que aconteceu, né? A previsão no Brasil chegou a ser 1 milhão de pessoas, depois baixou para 500 mil pessoas. Ou seja, a perspectiva de você lidar com a situação difícil é na base do Evangelho que a gente vai adquirir isso. Então, quando a gente identifica essas questões, a criança que tem uma tendência depressiva, uma criança que tem uma tendência agressiva, é preciso que o pai, utilizando dos ensinamentos do Evangelho, possa ir podando. Até Jesus fala isso no Evangelho, né? Ele vai podando os galhos para que a árvore cresça forte, frondosa. Então é papel do jardineiro, que é pai, ir podando essas árvores. Vai doer um pouquinho, vai doer, mas é necessário, né? É necessário. O espírito imortal que está reencarnado, ele fica extremamente feliz
quando ele é estabelecido para ele esses limites, né? Nós que participamos muito participamos, mas agora está suspenso os trabalhos, né? Trabalhos de desobsessão, né? E conversamos com alguns de nossos irmãos que já antecederam no mundo espiritual. Tivemos a oportunidade de ver casos muito difíceis de serem tratados, né? De jovens que morreram através das drogas, né? Que morreram por um processo muito difícil, e quando eles se manifestam numa reunião mediúnica, o sentimento que eles têm para com alguns pais, né? Agora não vamos agora botar a culpa nos pais para tudo, né? Nós estamos falando de casos onde os pais são negligentes, eles dão as coisas, mas não dão o amor. Então, esses casos, eu lembro de um caso específico, né, mas não vou me concentrar para não trazer a influência do caso, mas esse jovem estava muito revoltado. E a única coisa que ele pedia, que ele falava lá, era que ele queria ter sido educado, ele queria ter tido limites. Então, as crianças, nossas crianças, elas exigem os limites, elas pedem os limites, mas elas não vão expressar isso verbalmente. Nós é que temos que ter o compromisso, né, de poder levar esses ensinamentos para ela. Uma coisa importante que a gente, como espírita, às vezes, não, é a reencarnação, o espírito vem com essa tendência e acabou. Ele tem esse problema por causa da reencarnação. É um mito que a gente precisa quebrar, né? Ou seja, a educação é justamente o instrumento mais poderoso para que a gente possa libertar-se, né? Um momento, não, por favor. Um minutinho, por favor. Que a gente possa romper com a barreira das más tendências. Então, é através da educação esse processo evolutivo. E a gente pode perceber isso nos lares onde existe harmonia, existe todo esse trabalho do bem. Então, quando nós estamos reeducando uma criança, nós estamos, além de estabelecer limites, nós estamos ensinando ela a discernir o bem e o mal. A ter uma visão cristã do respeito para com as outras pessoas, né? Ter uma visão do futuro, ou seja, eu como espírito imortal sou responsável pela minha vida, não só presente, mas futuro. Então essa perspectiva da educação nos ajuda bastante. Então, voltando a falar do exemplo, né, que é muito importante, muitos de nós podemos estar nos cobrando assim, para eu evangelizar, é preciso que eu esteja evangelizado, né? É uma pergunta que a gente se faz. E agora? Eu tenho acesso a essa informação, conheci o Espiritismo recentemente, mas meus filhos já estão crescendo. E aí, o que eu faço agora, né? Aí vamos lembrar de Jesus. Jesus sempre diz, não olhe mais para trás, né? O que vale daqui para frente, né? Então, é preciso não se cobrar tanto, mas é preciso compreender o seguinte, a partir de hoje, eu preciso assumir uma responsabilidade maior, não só com o processo da minha autoevangelização, mas também com o processo de evangelização daqueles que estão ao meu redor. E aí não vale só para os filhos, né? Para todos aqueles em que a gente convive, nós temos esse compromisso, né? Nós espíritas somos muito cobrados, né? Você não é espírita, por que está fazendo isso, está fazendo aquilo? Ou seja, eles já veem no movimento espírita, na doutrina, uma organização de ideias que educam e que nos conduzem a buscar ser esse homem de bem, essa mulher de bem, né? É muito importante a gente ter isso em mente, esse processo. Mas nós estamos em processo de conversão, né? Nós estamos em processo de transformação. Então nós sempre vamos dar para os nossos filhos aquilo que nós temos no momento, né? Só podemos dar aquilo que nós temos. Eu gosto muito de lembrar de uma passagem no Evangelho, que Jesus já está no Monte de Oliveiras ali, já tinha ido rezar, e ele fala mais uma vez, olha, chegou a hora do Filho do Homem ser preso, né, e ser torturado. E ali Pedro, como sempre, né, na sua rebeldia, de alguém que está buscando a verdade, diz, não, de jeito nenhum, você não vai ser preso. Aí Jesus diz aquela passagem dele, né, que ele negará 3 vezes, mas antes disso ele diz assim, Pedro, quando tu te converteres, tu irás levar o evangelho a muitas criaturas e será uma referência. Ou seja, essa palavra para algumas pessoas, poxa, mas Pedro já estava ali há 3 anos com Jesus, ele ainda não tinha se convertido? Não tinha se convertido. É como nós estamos, às vezes, frequentando instituição, estamos fazendo trabalho da campanha do quilo, mas ainda não operou em nós a conversão. E o que é essa conversão? É quando a gente se volta inteiramente para os ensinamentos de Deus
e começa a internalizar ele em nossa vida. Primeiro, no nosso mundo íntimo, né? Posteriormente, através do nosso comportamento, né? Através dos nossos exemplos, do nosso comportamento. Então, é aí onde o poder da pedagogia espírita, o poder do cristianismo é forte, é na exemplificação. E foi nesse ponto que Jesus mais bateu na tecla, né? Mais se esforçou para deixar o ensinamento para a gente, né? Ele disse que tinha vindo implantar o reino de Deus nos corações dos homens, né? É uma passagem de Paulo que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, Jesus tinha essa visão ampliada. Ele era um educador por excelência, então ele sabia como incutir os ensinamentos de Deus para aquelas pessoas. E ele fez isso com quem? Nada menos do que os próprios discípulos, né? A gente, quando lê o Evangelho de Mateus, de João, de Lucas, a gente vê muitas passagens no processo educativo que Jesus traz para a humanidade inteira, representada através, primeiramente, dos 12 discípulos e todos aqueles outros que seguiram, os 50, os 72, os 500 da Galileia e tantos outros que seguiram por em algum momento específico, né? Inclusive com as mulheres, né? Inclusive com as mulheres, que é muito pouco tratado no Evangelho, né? Mas Jesus não tinha aquele preconceito que naquela época era natural, né? A mulher era desprezada, ele não tinha isso. Então é que ele tinha uma amizade muito grande com Lázaro e com as irmãs de Lázaro, né? E convivia com Maria Madalena e com tantos outros. Então nós vamos encontrar em Jesus a referência máxima dos ensinamentos, né? É através do Evangelho de Jesus que nós vamos encontrar todo o material que nós precisamos para contribuir com a sociedade mais justa. Quando nós compreendemos essa irmandade, que nós somos todos filhos de Deus, quando nós compreendemos os ensinamentos de Jesus, nós começamos a nos tornar pessoas melhores. E é importante no processo pedagógico que nós assumamos essa responsabilidade no sentido de nós começarmos a cobrar um pouco mais de nós no que tange à prática desses ensinamentos, né? Cobrar um pouco mais de nós, no sentido de fazer a autoanálise, o processo de reforma íntima, reflexões, como Santo Agostinho tanto orientou, né, os escritos deles, sempre está refletindo o que nós estamos fazendo, senão a gente começa a ser aqueles robôs que parece que estão ensinando alguma coisa a alguém, mas não estamos aprendendo nada. Então é muito importante a gente perceber disso. Eu acho que a função principal do educador é realizar em si o aprendizado, realizar em si esse ensinamento, porque naturalmente ele vai conseguir passar adiante esse aprendizado. Quando ele busca fazer isso de uma forma onde ele não está educando, mas ele está simplesmente instruindo, nesse momento ele deixa de ser um educador, porque a gente só ensina aquilo que a gente sabe, né, verdadeiramente. A gente só educa aquilo que a gente sabe. Não adianta a gente trazer conceitos e teorias que não vão contribuir. Então, nesse processo de educação, Jesus nos dá muitos exemplos, né? Quando ele chama Zaqueu para descer da árvore, para ir lá na casa dele, ele estava ensinando o que naquele momento, não só para os discípulos, mas para a sociedade? Ele estava ensinando que o bem não tem barreiras, não tem preconceitos, né? Ele era um pecador, mas ele foi naquela casa dele porque sabia que a sua presença iria realizar nele uma mudança, que aconteceu realmente, como diz o Evangelho. Então, se a gente traz para nossa realidade de hoje, no nosso processo educacional, nós vamos proibir que alguma pessoa entre na instituição da gente porque ela tem essa conduta ou aquela conduta, né? É difícil a gente ver nas casas espíritas, cadê os nossos irmãos alcoólicos, né? Eles vão ficar do lado de fora da instituição porque eles estão bêbados? Ou eles vão ser acolhidos lá dentro e orientados para poder para contribuir para o seu processo, né, de conversão, ou seja, de tentar eliminar aquele vício que traz para ele, na realidade, um processo de esquecimento e de deixar de assumir as responsabilidades dele. Então, é preciso que as casas espíritas e os centros espíritas comecem a pensar nessa visão da pedagogia daquele que bate à sua porta, né? Aquele que vem pedir ajuda, aquele que a gente ajuda e que às vezes fica reclamando, que é natural. E nós estamos ajudando ele quando temos para com ele um processo de paciência e de compreensão.
né? Essa indulgência ela é um processo educativo, porque aquele que está ainda no processo de aprendizado, ele tem muita dificuldade de compreender o amor se não for exercido pela prática. Então Jesus, ele fez essa transformação muito grande, em muitos casos, né, apenas com o olhar ele convertia as pessoas, né, porque a pessoa estava ali frágil e ele apenas olhava para ela e elas sentiam esse amor. Então, a gente vê também, por exemplo, na parábola do bom samaritano, né, quando aquele homem judeu, assim querendo se sentir superior, vem falar dos mandamentos, se perguntar a Jesus o que é necessário, né, para poder entrar no reino de Deus, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ou seja, ele mostra na prática o que é preciso. Ele não vai falar de teorias, né? Ele não vai citar os mandamentos, porque ele já falou que ele já tinha aceitado os mandamentos. Mas ele vai, para a prática, mostrar, olha, para você entrar no reino de Deus, para você encontrar a paz, é preciso que você, quando você encontrar alguém que está passando por dificuldade, você ajudar, estender a mão para aquela pessoa. Não virar as costas para ela, né? Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Então, se a gente não cumpre esses ensinamentos, nós não estamos seguindo o caminho da paz, né, o caminho da compreensão. Então, isso é muito importante. E quando, no final, ele pergunta, Jesus pergunta, ou ele pergunta para Jesus, né? Jesus pergunta para ele se ele poderia exercitar esse mandamento. Aí ele fala, quem foi que fez caridade, né? E ele fala aquele que exerceu de misericórdia, ou seja, ele traz um ensinamento na prática da misericórdia, da compaixão. E a gente aprendeu no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que o princípio da caridade ele vem através da piedade, né, da compaixão. Porque quando a gente se deixa envolver pela dificuldade, pela dor do outro, e passa a contribuir no seu processo evolutivo de acolhimento, né. Nesse momento, né, que nós estamos vivendo um isolamento ainda parcial, agora já bem menor do que uns meses atrás, nós vimos muita gente precisando desse acolhimento, né, que foi feito através do telefone, dos grupos, das redes sociais, num processo de acolhimento para as pessoas que estavam em um processo depressivo, estavam sozinhas em casas, né. Nós temos ainda hoje muitos idosos que estão sozinhos em suas casas, né, vocês vivendo um processo muito difícil. Será que a gente não conhece esses idosos? Será que a gente não sabe o que pode fazer para ajudá-los? Então, cabe a nós, né, no processo pedagógico do cristianismo, entender que não basta saber, é preciso fazer, é preciso colocar em prática esses ensinamentos, né? Então, isso é o princípio do Evangelho de Jesus. Jesus, na sua sabedoria divina, vamos dizer assim, ele diz uma frase no Sermão da Montanha que é assim, brilhe vossa luz, né? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então essa é uma função do educador, extrair o que tem de melhor do outro. Não é identificar as suas falhas. Você identifica para você as falhas, não para o outro. Você identifica o que tem de melhor nele e vai educando ele através de um processo de incentivo, né? Um processo de, aos poucos ele vai percebendo que você está acolhendo ele, mas não está acolhendo o erro dele, e ele vai sentindo esse amor, esse acolhimento, e vai passando pelo processo de transformação. Então, essa é a tarefa nossa, nós espíritas, de podermos realizar esse processo de transformação em nossos irmãos através do nosso processo de transformação. Então, isso é fundamental para a gente, né? Realizar esse processo. Outro exemplo muito importante que Jesus deixou para a gente foi o exemplo da humildade. Então, na véspera dele ser preso, Jesus monta a ceia, parte o pão, e ali ele lava os pés dos discípulos. Uma das cenas mais fortes do Evangelho, né? O mestre, o Senhor, né? O governador do planeta, está ali diante de homens simples, e ali ele lava os seus pés, numa simbologia profunda de que, no processo de evolução, servir não é uma opção. Servir é o caminho, né? Esse é o caminho principal. Essa é a bandeira maior que a doutrina espírita levanta, né? Da caridade, né? Não a caridade através de atos exteriores, mas aquela caridade do bem servir. Quando às vezes encontramos nas famílias situações difíceis e às vezes os pais tentam impor a sua razão, impor a sua verdade, eles criam um processo de afastamento daquela criança ou aquele adolescente.
levando ele a procurar em outras pessoas o acolhimento que ele não encontrou nos pais. Então nós, espíritas cristãos, precisamos levar os nossos filhos à verdade, os ensinamentos que nós acreditamos, mas fundamentalmente precisamos acolher ele nas suas dificuldades. Dizer assim, ó, filho, você precisa estudar que você tem prova amanhã, então você não vai poder ver televisão, não vai poder ver internet. Mas fazer isso com respeito, para que ele também nos respeite. Quando a gente grita, quando a gente falta com respeito, a gente deixa de dar o exemplo. E aí o filho obedece, porque está sob ameaça, mas ele desenvolve uma certa revolta, algo que vai influenciar ele no processo cognitivo dele, nos processos emocionais, na fase adulta, né? E é o que acontece com muitos de nós, depois nós não sabemos de onde vem tudo aquilo, né? Ele vem justamente dessa fase do processo educacional. Então é isso, o que mais que a gente pode falar aqui sobre as passagens de Jesus, né? Nós temos também outras passagens importantes, quando Jesus foi curar as pessoas, né? Quando Jesus ressuscitou os mortos, como Lázaro também. No processo educativo do cristão, ele tem uma simbologia muito forte, o processo de Lázaro, que é justamente quando ele, através da ressurreição de Lázaro, ele mostra que muitos de nós estamos sobrevivendo a um corpo físico. Ou seja, estamos deixando de viver. Quando ele pede para Lázaro sair do sepulcro, quando ele pede para alguém desatar os nós que estavam enrolados, as faixas que estavam enroladas, ele estava dizendo assim para a gente, olha, saia desse buraco, saia desse esconderijo, saia desse processo de inferioridade, venha para a luz, e outras pessoas vão desenfaixar você, outras pessoas vão te libertar, para que você tenha uma nova oportunidade. Então, não só a reencarnação, mas no processo educativo, nós vamos descobrir que sempre nós teremos uma outra chance. Né? Sempre nós vamos ter uma oportunidade de recomeçar. É muito triste quando alguém se condena ao outro, no sentido de desprezar. Não, fulano falhou comigo, até perdoou, mas eu não quero mais nunca conversar com ele. Naquele momento você eliminou aquela pessoa da sua vida, você eliminou ela. E dependendo da fragilidade dela, né, do erro que ela tenha cometido, sentimento de culpa, de remorso, ela vai viver um processo de sepulcro, ela vai viver um processo de morte interior. Se ela não tiver condição de sobreviver sobre aquilo, ela pode levar ela a um processo depressivo, né, que pode levar até ao suicídio. Então, a importância de nós, educadores, também levarmos os valores que a sociedade hoje, através da mídia, está trazendo para nossas famílias, é preciso a nossa presença, o nosso plantão constante, para que essas crianças, ao ter acesso à informação, elas possam ser educadas. Né? Nós vimos aí nos canais sociais, como, por exemplo, a Netflix e outros, passando algumas séries e programas que, de certa forma, banalizam o suicídio, né? Banalizam a depressão. E isso faz com que a criança diga, não, se ela fez, eu posso fazer também, não tem nada de errado. Talvez aquela criança nem perceba que ao cometer o suicídio, ela está tirando a sua própria vida. Ela pode achar que depois que ela vai, ela volta. Ou seja, ela não entende isso. Então, é importante que nós, pais, possamos também estar acompanhando o que ocorre na sociedade, levando os ensinamentos de Jesus para nossos filhos. Uma das formas importantes de fazer isso é através do culto do Evangelho no lar. Tanto falado, e talvez não sei se tão praticado como deveria ser, por nós espíritas, né, Bruno? Essa necessidade da gente sentar uns minutinhos com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, e poder ler um trecho do Evangelho, como você leu agora no começo, e poder conversar sobre esse trecho do Evangelho. Trazer para mim aquele ensinamento, né? Será que está acontecendo isso comigo? Será que eu estou precisando compreender melhor o outro, né? Às vezes a criança está passando por um processo na adolescência, né, de descobrimento, e a paquerinha, os primeiros namoros, e ele sente
ele precisa de alguém que dê essa orientação. E se nós exercermos esse papel muito autoritário, muito autoritarismo, elas não vão buscar em nós esse acolhimento. E a gente vê muito isso acontecer nas famílias, né? Onde é que os adolescentes vão conversar? Normalmente vão conversar com os avós, né? Porque os avós, eles não vão reclamar, eles vão só ouvir, e vão filtrar, e aí depois é que eles dão um conselho. Olha aí o processo educativo sendo formado, né? Você ouve primeiro, compreende o sentimento que aquela criança, aquele adolescente está passando, e ali num processo mais natural você faz o aconselhamento. Ali a criança absorve melhor porque não há uma crítica. Ali lá há um aconselhamento, onde nós, pais, às vezes com tanto peso da responsabilidade que nossos filhos não façam coisas erradas, às vezes a gente atropela essa fase do ouvir, do compreender, já vem com o sermão montado ali. Não, você não pode fazer isso está errado, quando na realidade o filho primeiro precisa ser ouvido. Então, no processo de evangelização, precisamos, como pais, ouvir mais os nossos filhos. Ouvi-los para que, ao ouvi-los, possamos dar a orientação adequada. Porque cada criança age de uma forma diferente, né? Então, você tem 2 adolescentes, diferença de 2 anos de idade, um de 14, um de 12. Eles vão agir, reagir de forma totalmente diferente um do outro. É preciso você compreender o que é que um sente mais que o outro. Um tem mais medo, um tem mais timidez, o outro é muito, como é que se diz, muito para frente, né? Quer antecipar as fases. E aí, cabe a nós, pais, levar esses ensinamentos através do Evangelho de Jesus. E esse espaço pode ser criado no culto do Evangelho no lar, ou nos momentos do almoço, nos momentos do jantar, nesses momentos. Então, a gente está chegando nessa conclusão de que, através dos ensinamentos de Jesus, nós temos um papel que esse papel não pode ser transferido. É nossa responsabilidade. E às vezes essa responsabilidade cai para nós, não só para os nossos filhos, não só para a nossa família, mas para toda uma comunidade, né, de pessoas. Quando a gente assume esse papel, os palestrantes, né, quando vêm falar, nesses grandes palestrantes que você citou aí, que já veio para o Lar de Maria, trazendo um conteúdo forte educacional. Então a doutrina espírita ela é fundamentalmente educativa. Ela está sempre no processo de educação, ela está explicando como devemos agir, mas ela não está dizendo que você tem a obrigação de agir. Ela está dizendo que você deve agir pelo entendimento, pelo despertar da consciência, nesse processo de transformação. Então, para a gente concluir, nós vamos lembrar de Jesus, né, quando ele, no Sermão da Montanha, inicia o seu discurso, talvez um dos discursos mais belos que a humanidade toda já pôde enxergar, já pôde ouvir, que foi registrada por Mateus. Ele começa dizendo assim: felizes são aqueles que sofrem, porque serão consolados, né? Felizes os pobres de espíritos, porque encontrarão a Deus. Então, nós temos essa certeza que, habitando o planeta Terra, nós estamos num processo de educação, um processo de reeducação. E vamos encontrar, além dos nossos educadores tradicionais, uma grande educadora, que faz parte do processo evolutivo nosso, chamada dor. Então, a dor, ela é um elemento educativo do espírito imortal. Ela faz parte desse processo. Nós não podemos ignorar ou desprezar ou querer afastar ela das nossas vidas. Precisamos compreender que quando a dor chega, ela chega para educar. E quando a gente consegue explanar isso para os nossos filhos, eles se tornam mais fortes, porque eles compreendem que aquilo não os vai destruir, aquilo vai os fortalecer, porque eles vão aprender a vencer aqueles desafios, vão deixar de ver problemas como algo que os apavora e vai ver nele desafios para o seu crescimento espiritual, sabendo que poderão contar com seus pais e com seus educadores para vencer esses desafios. Então, que Deus nos fortaleça, nos abençoe nesse processo evolutivo e que nós, não só como educadores, mas principalmente como aprendizes, né, possamos continuar aprendendo os ensinamentos de Jesus, despertando em nós a consciência crística do servir, do ajudar, do prestar assistência aos nossos irmãos, compreendendo que esse é o único caminho, é o caminho do bem. Não o caminho de uma religião A ou B, da doutrina espírita. É o caminho da fraternidade, como disse Chico Xavier.
Não só Chico, né, Francisco de Assis, todos eles falavam a mesma língua, a linguagem do amor. Então, diante da sabedoria, diante do amor, que nós possamos levar para os nossos filhos, para os nossos educandos, o sentimento de amor profundo, o amor que acolhe, o amor que atrai, o amor que orienta. Na hora, Deus, através dos bons espíritos, estarão sempre conosco, nos dando a orientação adequada para que a gente possa ajudar os nossos irmãos em caminhada. Em especial, aqueles com ideias suicidas que não conseguiram perceber o sentido da vida e pensam em desistir dela. Que nós possamos mostrar uma vida plena de abundância que Jesus trouxe para nós. Como ele disse lá em João, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então que nós possamos então vencer esse mundo interno e fortalecer os nossos filhos, nossos educandos, para que eles sejam homens e mulheres de bem, fortalecidos pelo Evangelho de Jesus, construindo em suas mentes a casa sobre a rocha, para que eles possam frutificar esses frutos, levando às gerações futuras um mundo cada vez melhor e um mundo de regeneração que nós todos aguardamos. Muita paz a todos, Deus nos abençoe. Que maravilha, hein? Nossa! Pessoal, quanto conteúdo Berg nos trouxe, quantas reflexões e ponderações importantíssimas dessa fase, desse ciclo, né, de crescimento que todos nós temos em uma existência, né? Então, eu queria só destacar alguns pontos para devolver para Berg fazer a prece final, encerrando nossos trabalhos. Antes de fazer as considerações, convidar a todos, né, nossas palestras doutrinárias, toda sexta, às 19 horas. A nossa próxima palestra é com Josué Fidelis, e o tema vai ser Animais, como deve ser nossa relação. Então, não percam, não é? De sábado agora às 8, a gente vai ter também o nosso próximo bate-papo, Live Lar de Maria. Vai ser com Rafael Lavarini e novamente o poeta Edgar Diniz, onde nós vamos estar fazendo um bate-papo sobre a liberdade, né? E onde o Rafael Lavarini vai apresentar o projeto deles, dos presídios, né? Da reeducação através do Evangelho de Jesus, né? Com o Berg hoje, só que agora é para a ótica daquele que errou. E aí ele está eternamente condenado, ele não tem uma oportunidade, então a gente vai abordar esse lado aí, humanitário, né? Tão importante. Lembramos todos os trabalhos sociais do Lar de Maria, né? Acesse nosso canal no YouTube, nosso site. O site do Lar de Maria é www.nrlardemaria.com.br. Lá tem todas as casas filiadas, os trabalhos que o Lar de Maria tem, que faz. Tendo dúvidas, está aí no rodapé da live, nosso WhatsApp do Lar de Maria, para a gente explicar melhor. Temos o atendimento fraterno, como o Berg falou, né, para quem esteja precisando conversar, quer participar de algum tratamento. Agenda de segunda a sexta, no horário comercial, com a nossa coordenadora Silvinha. Pode só pedir no WhatsApp lá de Maria, que a gente passa também os dados. Mas temos Instagram, passando as comunicações, o nosso Facebook, todos os vídeos ficam postados posteriormente no canal do YouTube do Lar de Maria. E os trabalhos não param, pelo contrário, nós estamos trabalhando muito, a espiritualidade ainda mais ainda do que a gente. Então, a gente que precisa só ter essa certeza que Berg nos trouxe através da exemplificação de Jesus. Uma pessoa colocou ali, quando a criança não aceita o não, não é? A gente tem que lembrar que o nosso papel de pais, de educandos, né, que seja profissionalizado ou não, todos nós temos o papel de educar, né, a escola mais com a escolarização e a gente com esse papel de educar. E o Evangelho é a educação máxima, né? É a parte moral. Se Kant nos diz que o homem é um ser moral, se eu sou um ser moral, então, lógico, eu tenho um dever, não é? Isso seria a consciência que todo ser deveria ter, mas aonde é que ele traz a ponderação do certo e do errado? O certo e o errado é o Evangelho, não é? É onde eu realmente busco a exemplificação de onde buscar o que é certo e o que é errado. Jesus mostra, através da bem-aventurança que Berger
ponderou belíssimamente, o maior ensinamento que Jesus nos deixou, né, exemplo maior, é a bem-aventurança. Então, ali é o caminho do que trilhar, o caminho do que é certo. Se nós, como exercemos o papel de educadores, não mostramos que antes de ser amigo ou amiga do nosso filho, nós somos pais, portanto, temos o papel de estabelecer limites através do certo, do errado, através da moral, não minha, porque eu estou em aprendizado, mas sim de Jesus, nosso guia e modelo. É aí que eu tenho que não só mostrar, direcionar aos filhos, mas explicar. Né? Quando damos um não, porque não é não, porque é a voz da autoridade, a criança não vai entender. Não é? É por isso que é tão importante, como o Berger trilhou hoje, na noite de hoje, dando a citação e contextualizando, explicando de forma didática como Jesus fez conosco e como ele faz até hoje, que precisamos ainda, né? É verdade, Berger? Verdade. Só mais um minuto e vou devolver, faltando 2 minutos. Lembrando que na nossa época, até a década de 70, 80, que não tinha internet, era muito mais fácil educar, porque os filtros eram basicamente dados pelos pais. Mas hoje, os recursos tecnológicos, se nós não perdermos, entre aspas, um tempo de ir lá nos aparelhos dos nossos filhos, ou aonde ele acessa, mesmo que ele não tenha um aparelho próprio, de criar os filtros, né? De onde ele acessar, do que ele pode assistir, do que ele não pode, porque os filtros não são mais só filtros físicos, mas são filtros também tecnológicos virtuais, que nos cabe hoje ponderar, filtrar da melhor forma possível, porque ele tem acesso a tudo hoje. É ilusão você achar que a criança não tem acesso, ele tem acesso a tudo. Se não for com seu filho, vai ser através do filho do amiguinho do colégio. Então, por isso que é tão importante esse papel de acompanhamento direto com ele, não é? E como o Berg falou, né? Ou seja, o nosso exemplo maior de ponderação, de que a gente age e diz, é tudo, não é? Senão eu vou ter perto da descrença, né? O filho não vai me respeitar, aquele não vai ser levado a sério, aquele sim não vai ser levado a sério. Então, queria deixar mais uma vez essas ponderações. Assistam quantas vezes for necessário esse vídeo do Berg, tá? Que é muito importante. Aí ele fala como espírita e também como pai, né? Que é por isso que é tão importante a gente escutar essas palavras. Berger, agradeço mais uma vez, deixo os nossos internautas com você para você fazer a sua prece final e nosso amor maior por você sempre, viu? Deus te abençoe. Meu irmão. Beijo no coração, feliz demais de estar aqui com vocês, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade também de compartilhar. Sabemos que educar não é fácil, mas nós não podemos desistir nunca e nunca desanimar. Nunca desanimar. Vamos buscar ajuda sempre, né? Vamos buscar ajuda nas pessoas certas, nos lugares certos. Com certeza, quando a gente busca, a gente encontra essa ajuda, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Lembrar que o Lar de Maria, no momento que não está fisicamente não funcionando, mas está sendo feito muitas reformas lá, estamos preparando o ambiente para quando for reabrir. Então nós vamos agradecer a Deus agora por tudo, pelo dom da vida, pela oportunidade de conhecer esses ensinamentos que Ele trouxe para a gente, por essa certeza que nós temos da vida eterna, que nós somos espíritos imortais, criados para toda a eternidade. E Deus nos deu um educador perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo nos ensinar o sentido da educação através do amor. Que sem o amor não dá para educar. É preciso amar os nossos irmãos encaminhados. Mesmo aqueles que reencarnam em nossa família como inimigos do passado. Esse precisa cada vez mais do nosso amor. Derrama Jesus sobre todos nós, sobre nossos irmãos encaminhados, as tuas bênçãos, Pai de amor. O nosso Senhor Jesus, que continua sempre conosco, não só depois da ressurreição que caminhava com os irmãos de Emaús, mas quando se encontrou com os discípulos, ele continua conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos fortaleça, nos abençoe, possamos continuar a aprender a amar os nossos irmãos em caminhada, compreendendo o sentido da renúncia,
da renúncia do amor próprio em benefício da harmonia e da paz. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos e obrigado pela atenção. Que assim seja. Abraços fraternos a todos. Até a próxima. Abraço. Até a